Bom, meus queridos alunos, então hoje vamos começar um novo assunto, funções e ponteiros, que vai dar continuidade à nossa grade programática. Esse assunto é um dos assuntos que exige mais atenção de vocês, porque é um assunto importante, não só na linguagem C, mas em outras linguagens vocês vão precisar do conteúdo que eu vou passar aqui nesses slides. Esse é apenas um dos vídeos, né? E espero que com ele vocês comecem a entender a importância e a entender o funcionamento, né, de funções ponteiros. Para isso nós vamos falar um pouco sobre memória, a memória do computador. Então, dos tipos especiais que nós vimos até agora, né, nós vamos falar agora sobre referência. A estrutura de dados dinâmicos, exemplo, listas encadeadas, árvores binárias, etc. Esses assuntos de listas encadeadas, árvores binárias, nós vamos dar em uma outra disciplina, normalmente ela é dada em estrutura de dados. Tá? Então não vou cobrir esse assunto aqui. Porém, é importante que vocês saibam que existem outras formas de se trabalhar com referência e memória. Tá? Então, algumas coisas que a gente tem que ter em mente. Tá? Quando nós trabalhamos com funções, ponteiros, etc., nós trabalhamos com dados em memória, tá certo? E o nosso programa observa o lugar da memória onde esses dados estão. Ou seja, nosso programa tem um ponteiro, tá certo? Para a região de memória onde o dado está. Eu vou explicar isso um pouco mais à frente. Trabalho com passagem de parâmetro, modularização. Nós vamos ver isso quando estivermos olhando realmente funções. E alocação dinâmica de estruturas, que é o assunto que nós não vamos cobrir nessa disciplina, que são as listas encadeadas, pilhas, filas, árvores binárias, existem outros tipos. Ok? Então, deixando muito claro isso. Modularização, funções. Bom, muitas vezes nós criamos códigos gigantes e percebemos que podemos melhorar esse código, deixá-lo fazendo a mesma coisa, executando as mesmas ações, só que de forma mais organizada. A primeira vez que nós vimos isso foi com as instruções de loop. Então a gente fazia vários printfs, se a gente quisesse pegar 5 vezes a informação do usuário, a gente fazia 5 printfs para pedir, 5 scanfs para pegar a informação, certo? Mais um printf para exibir a informação que nós coletamos para cada um desses 5. Ou seja, era o mesmo código que se repetia várias vezes, mas que executava a mesma coisa. Exibir a informação, algum texto na tela e pegar esse texto da tela. Né? Então, quando nós aprendemos as estruturas de laço, do loop, como for, como while e o do while, nós vimos como a gente podia diminuir a quantidade de linhas de código, deixar o código mais organizado, tá certo? E assim nós conseguimos um programa mais limpo, né? Mais fácil. Mas essa é apenas uma das formas de se trabalhar, tá certo? Com estruturas repetidas. Nós vamos aprender aqui a utilizar funções, ok? Na verdade, vocês já utilizam funções e nem sabem disso, tá? Então, a função o objetivo de trabalhar com função é ter uma limpeza no código do programa principal, ter reutilização de código, tá certo? As linguagens OO, né, ou do paradigma OO de orientação a objeto, como Java, como C Sharp, Ruby on Rails, a linguagem Ruby, Rails é o framework, são linguagens OO. E isso é muito forte nessas linguagens. O tempo todo você trabalha com reutilização de código, tá certo? E tudo isso foi baseado em funções. Não são chamadas funções lá, mas o objetivo é o mesmo. Tá? Então aqui nós vamos chamar essas funções de dois tipos. A gente tem os procedimentos e as funções. Um retorna valor, o outro não retorna valor. São as chamadas subrotinas. Procedimentos
não retorna um valor e função retorna valor. Okay? Então, vamos ter a seguinte, eu quero que vocês tenham a seguinte imagem na mente de vocês. Aqui do lado esquerdo, né, nós temos o programa principal. Imagine que vocês têm o mesmo bloco repetido 4 vezes no código de vocês, tá certo? Então a gente identifica, como é que a gente cria uma função? A gente identifica esse grupo, né, essa parte do código que é repetitiva, esse grupo de linhas, nós separamos esse grupo, certo? E individualizando ele em uma única parte, e pega essa sequência de código e cria a função. E no lugar do código principal que nós apagamos ou removemos esse código da função principal e colocamos na função, nós apenas fazemos a chamada da função. Isso não está muito claro, porque eu ainda não fiz um exemplo para vocês. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é, para criar uma função, nós verificamos o nosso código principal. Verificamos que existem várias linhas repetidas que fazem a mesma coisa. Nós pegamos essas linhas, copiamos, vamos dizer assim, vamos copiar essas linhas, vamos colocar em um outro lugar, fora do programa principal, tá certo? E no programa principal onde estavam essas linhas, nós apagamos todas elas e colocamos uma única linha chamando a função que nós criamos, tá certo? E essa função normalmente é assim. O que ela vai retornar, ou não, pode ser void, o nome dela, o nome dessa função, tá certo? E os parâmetros que ela recebe. Existem várias linhas, né? Comando 1, comando 2, etc. E o retorno, ok? Então vamos lá. Mas como é que isso é feito? Como é que o computador trabalha com essa informação? Nós temos o PP, né? Esse aqui, eu vou mostrar um sistema de empilhamento de memória, tá certo? PP é programa principal. Vamos dizer que o nosso programa principal chama uma função, tá certo? Essa função faz com que o programa principal pare de executar o que ele estava fazendo e passe a execução do mesmo para a função que ele chamou, ou o módulo A, que é o caso. Se o módulo A agora precisa de uma função que está em outro lugar, ele chama essa função e ele para também a sua execução, tá certo? E aí a execução passa a ser, por exemplo, desse módulo C, ok? E aí quando o módulo C acaba a execução, se ele não chama ninguém, ele devolve a execução para o mesmo ponto do código onde estava, tá certo? O módulo A. Quando o módulo A acaba, ele devolve a execução do código para o mesmo ponto onde o programa principal havia parado. E é assim que funciona. Se o programa principal chamar o módulo B, por exemplo, e o módulo B chamar o módulo A, e o módulo A chamar o módulo C, ele vai empilhando a execução. À medida que o módulo mais externo for finalizando a sua execução, ele vai devolvendo para o módulo mais interno. Ou seja, mais à frente você vê que tem o programa principal, módulo B, módulo A e módulo C. Certo? Quando o módulo C acaba, ele devolve para o módulo A. Quando o módulo A acaba, ele devolve para o módulo B. E quando o módulo B acaba, ele devolve para o programa principal. Tá certo? Então, subdivisões do programa principal que podem ser utilizadas acessando a partir de qualquer parte do programa. Se vocês puxarem na memória de vocês, duas funções muito conhecidas são usadas desde o primeiro dia de aula. Printf é uma função. Você não sabe como é que a linguagem imprime na tela do computador um texto. Vocês sabem que existe uma função chamada printf que recebe um string e que exibe essa string na tela. Isso vocês chamam desde o primeiro dia de aula. Né? E o scanf é uma função que recebe que recebe um string dizendo qual é o tipo de dado que ele vai pegar e as variáveis que a função vai jogar os valores que ele capturar do teclado, certo? Então,
Desde o primeiro dia de aula vocês já trabalham com função, certo? Esses módulos, que nós chamamos de função, são chamados inicialmente no programa principal e de lá vai para as demais partes do código. Tá? Como eu falei anteriormente, a diferença conceitual entre procedimento e função é que as funções elas retornam valor. Tá certo? Pode ser de qualquer tipo de valor que nós estudamos até agora. Por exemplo, pode ser uma estrutura, pode ser um valor primitivo como inteiro, float, double, e assim, um vetor de char, por exemplo. Tá certo? Então, essa é a diferença. A própria função main, que nós estamos utilizando desde o primeiro dia de aula, ela pode retornar ou não valor. Tem gente que declara a função main como int main alguma coisa, né? E aí lá no final ela tem que dar um return 1, 2, alguma coisa. Porque a função main retorna inteiro. Mas, se vocês viram pelos meus exemplos, eu não retorno valor na função main. Eu boto void main. Significa que essa função não retorna valor. E nesse caso, conceitualmente, ao invés de chamar função, a gente chama de procedimento. Tá bom? Então, o fato de retornar void, ou seja, não retornar nada, que void é nada, ou retornar um valor, é o que vai conceitualmente diferenciar funções, tá, de procedimentos na linguagem C. Em Portugal nós temos proc e func. E a finalização é o comando return. Tá certo? Então, nós temos procedimento não retornando nada e função retornando um tipo, como vocês podem ver embaixo no quadro verde à direita. Na linguagem C, isso é feito da seguinte forma, e aí eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Toda função exige que vocês façam um protótipo da mesma antes de criá-la. Ok? O protótipo necessariamente tem que estar acima do programa principal, ou seja, acima da função main, tá? O protótipo da função. E o código, propriamente dito, vocês podem colocar acima ou abaixo. Eu recomendo abaixo para aumentar a legibilidade do código. Ok? Ah, mas professor, eu nunca fiz isso, eu não estou entendendo. Na verdade, você sempre fez isso. Toda vez que você coloca include stdio lá em cima, vocês estão importando, tá certo? O cabeçalho de todas as funções da linguagem C que estão na biblioteca stdio. Ok? E isso faz, ou seja, e isso sempre está acima da função main. Tá certo? Esse protótipo é muito importante. Por quê? Porque ele separa o código que você realmente fez do que o programa necessita. Tá? O que é o protótipo da função? Mais na frente eu vou explicar os nomes das funções, mas basicamente é o cabeçalho da função. Então vamos dizer que nós criamos uma função chamada soma que retorna um inteiro. Tá certo? Ao invés de você ter apenas int soma, que recebe dois valores, valor A e valor B, e retorna A mais B, vocês vão ter, além desse bloco de código, a chamada da função declarada, int soma A e B, ponto e vírgula. Ok? Esse cabeçalho faz com que a linguagem C saiba quais são as funções que ela reconhece, tá certo? Se vocês não criarem esse cabeçalho antes de criar a função, não vai funcionar. Isso é o principal erro de todos que começam a trabalhar com funções na linguagem C. Por isso, muito cuidado, ok? Então, prestem muita atenção nessa parte, ó. Antes de criar a função que está lá embaixo da função main, a função 1, eu criei um protótipo da mesma, int função 1 recebendo parâmetros. Lá embaixo do programa principal, da função principal main, nós criamos a função propriamente dita, int função 1 parâmetros, e dentro dela a execução do código e o retorno do valor. Tá certo? Aí vocês têm que atinar
para o ponto e vírgula depois do protótipo de função. Lembra que eu chamei a mesma atenção quando vocês iam criar uma estrutura onde estava o ponto e vírgula? Então, muito cuidado com isso, ok? E basicamente, os procedimentos de funções e rotinas tem uma cara muito próxima do que a gente está acostumado a fazer no programa principal, tá certo? Elas têm um início, um fim, declarações de variáveis, procedimentos, pode ser printf, scanf, assim sucessivamente, e quando não um procedimento, é uma função, tem um retorno, ok? Nesse exemplo aí que vocês estão vendo na tela, vocês têm o programa principal, né, onde vocês declararam variáveis, fizeram as funções de leitura e escrita, e lá no escreva, vocês chamaram uma função dentro de uma função. Ou seja, escreva é uma função e potência é uma função própria que vocês criaram, ok? Mas isso funciona? Funciona, ok? Por exemplo, procedimento que não retorna valor. Desenhe algo na tela. Você não quer saber se vai desenhar ou não. Você apenas manda desenhar. Por exemplo, printf não retorna valor. Tá certo? Apresentação de mensagem. Foi esse exemplo que eu dei. Troca de valores em variáveis. Ou seja, pegue A, multiplique por 2 e devolva A. Não precisa você devolver A. Você pode apenas passar por referência. Depois eu vou explicar isso. E as funções não. Por exemplo, calcular a potência de um número, calcular o fatorial de um número. E isso precisa retornar o valor. Se você manda somar dois números, você quer saber qual é o resultado da soma. Então ele retorna o valor da soma de dois números. Tá certo? Pronto. Conceito, são dados recebidos pelo módulo que foram passados no ato de sua chamada. Ou seja, quando vocês passam um parâmetro para um método, tá certo? Na chamada desse método, ou lá no cabeçalho, ou na declaração da função, vocês dizem quais são os tipos dos parâmetros, qual é o nome do parâmetro que você está passando. Tá ok? E com isso a função pode pegar esses valores que você passou e trabalhar com os mesmos. Ok? Se vocês declararem na chamada da função que o valor é do tipo inteiro, vocês não podem passar outro tipo, tem que ser inteiro. Se vocês passarem um string, por exemplo, vai dar erro. Ok? Outro erro que vocês costumam cometer. Vou passar por isso. Existem dois tipos de manipulação de parâmetro, tá certo? Você passar por valor ou você passar a informação por referência. Quando você passa por valor, quando o parâmetro ele guarda apenas o conteúdo daquilo que você passou. Por exemplo, guarda o conteúdo daquilo que você passou e quando você alterar, o valor que você passou não vai ser alterado. O parâmetro que você passou no código principal não vai ser alterado. Quando você passa por referência, o parâmetro que você passou vai sofrer alteração no código principal, certo? Isso vai ficar claro quando eu explicar como é que isso é trabalhado em memória. Pense da seguinte forma, ok? Vocês têm uma função, e aí na sua função principal, por exemplo, pode ser no main ou então numa outra função qualquer que aqui está sendo chamada de cliente, vocês declaram a variável P. Chegam nessa variável P e passam para uma função qualquer chamada módulo, tá certo? Esse parâmetro. Existem duas formas da função módulo trabalhar com P. Alterando o valor P na função cliente, tá certo? Alterando a variável P na função cliente ou não alterando a variável P na função cliente, tá certo? Quando vocês passam P vai ter que ser guardado em uma região de memória. Vamos pensar da seguinte forma. Imagine que a memória é um conjunto de caixinhas. Toda memória RAM, vou dar exemplo como memória RAM.
ela é sequenciada, ok? Ou seja, existe um número que identifica a posição de memória e existe o valor que é guardado nessa posição de memória. Pense da seguinte forma: vocês moram no apartamento de vocês ou na casa de vocês e essa casa tem um endereço. Se eu precisar entrar em contato com vocês, mandar uma carta, por exemplo, eu preciso que vocês me informem o endereço onde vocês moram, certo? Se eu não souber o endereço, eu não vou conseguir encontrar vocês para mandar a carta, ou seja, a carta nunca vai chegar para vocês. Então, a memória RAM é da mesma forma, certo? Só que esse endereço é um número, tá? E esse número é sequenciado. Da mesma forma como na rua de vocês tem várias casas ou apartamentos, a memória RAM também tem vários lugares que você pode armazenar no mesmo lugar. Ou seja, você tem uma rua, a rua é rua X, e nessa rua vocês têm vários números, de 1 a 200, por exemplo. A memória RAM faz a mesma coisa, só que ela guarda isso de forma um pouquinho diferente, né? Mas também é sequenciada, tá certo? Nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês no slide, nós temos a variável P, que é guardada em uma caixinha específica. Quem vai definir isso é o compilador e o sistema operacional, ok? Vocês não sabem onde é que o sistema operacional alocou a informação para vocês. Vocês não sabem, né? Mas uma vez que essa informação é guardada em memória, o seu programa sabe que você guardou essa informação na memória de número 10, por exemplo. Ok? Então, o número 5 está em alguma caixinha da memória. Ok? Quando você passa por parâmetro, tá certo? A variável P, existem duas formas de você trabalhar com ela. A primeira é por valor, como eu falei para vocês. Quando é por valor, a variável P que você tem inicialmente é guardada na posição de memória. Sei lá, vou dar um exemplo aqui somando as caixinhas. Eu tenho 5 caixinhas na primeira linha, 5 caixinhas na parte de baixo e ela está na metade. Então, na posição de memória, 8. Isso é um exemplo, tá certo? Mas, de repente, vocês passaram por valor. Nesse caso, ele vai guardar esse novo valor de P na função módulo em outro lugar da memória, tá certo? Então ele vai guardar, deixa eu ver, 15 na posição 17, tá certo? Quando a função módulo mexer no valor de P, ele está mexendo no valor de P que está na casa 17, na região de memória 17, e não na região de memória 8, como é na função principal. Então, o que você faz na função módulo não altera o valor de P na função cliente, tá certo? Isso é passar por valor. O valor de P na função principal que você criou não é alterado caso você passe a variável para uma outra função. Isso é passagem por valor, ok? Já se vocês passarem por referência, tá certo? Seria um pouquinho diferente, tá? Vamos agora ver como é que... vamos finalizar esse pensamento, depois vamos ver como é que passa por referência. Então, quando a função módulo mexer no valor de P, tá? Dentro dela, o valor de P na função cliente não foi alterado. Verifique que na memória continua 5, enquanto na função módulo, a variável P está com o número 7 lá dentro agora. Tá? Agora, por referência, não. Por referência, não. Por referência, vocês vão ter que aprender 2 operadores novos e que geram vários problemas de entendimento. Por isso, muito cuidado, tá certo? Prestem muita atenção. Quando, tá certo? Você trabalha com referência, o operador e comercial vai trabalhar com um endereço de memória onde alguma coisa está, tá certo? E o asterisco, tá certo? Vai trabalhar com o conteúdo da caixinha que você está referenciando. Perdão, alguma coisa aconteceu aqui. Pronto, voltou. Tá certo? O que isso significa?
que ao invés de passar P para a função, eu vou passar I comercial P. E quando eu receber essa informação na função módulo, eu não vou receber como P igual na função anterior. Eu vou receber como asterisco P. Ok? Isso vai fazer com que eu não passe 5 para a função módulo. Eu vou passar um endereço de memória onde a variável P está localizada. Isso gera um pouco de confusão. Tá certo? Por quê? Porque a gente está acostumado a trabalhar sempre com conteúdo e não com endereço. Tá bom? Mas na prática, o que acontece? A função módulo, ela não está alocando uma nova região de memória para uma variável. Ela está apontando, por isso ponteiro, para a mesma região de memória, certo? Onde está a variável P da função cliente. Aí vocês perguntam, para que isso, professor? Isso faz com que você consuma metade da memória que você consumiria, tá? Inicialmente. Ao invés de ter 2 vezes a variável P, só tem uma. Ok? Bom, voltando. Isso gera um pouquinho de confusão, porque agora a gente está trabalhando com 2 operadores diferentes. Tá? Então eu quero que vocês percebam o seguinte. Eu não estou mais passando o conteúdo da caixinha, que era o 5. Tá ok? Eu estou passando o número da caixinha. Vamos voltar ao exemplo. 5 caixinhas na primeira linha, 5 caixinhas na segunda linha, e eu estou na coluna do meio. Tá certo? Então, 5 mais 3, 8. Então, eu não estou passando o número 5, o valor 5 que está dentro da variável P. Eu estou passando o endereço de memória 8. Tá certo? Quando você passa o endereço de memória 8 e recebe como ponteiro para 8, o ponteiro ele olha a caixinha. Ele não olha o número, ele não olha o endereço. Quem olha o endereço é o I comercial. Então, enquanto na função cliente nós temos módulo I comercial P, tá certo? Na função módulo eu tenho asterisco P. Então, a função cliente chama a função módulo passando 8 como parâmetro e a função módulo recebe ponteiro para a região de memória de número 8. Só que quando você fala ponteiro, você está olhando a caixinha, o conteúdo da caixinha. Asterisco olha o que tem dentro da caixinha e o comercial olha aonde a caixinha está localizada em memória. Essa é a diferença. Tá certo? Então, função cliente chama módulo I comercial P, ou seja, 8, e o módulo recebe um ponteiro para 8, e aí dentro vai ter 5. Ok? Então, o que é que vai acontecer? Se você passa P igual a 5 para a função módulo, e lá dentro da função módulo você diz que P é igual a 7, dentro da caixinha, tá certo? Quando ele chegar nesse ponto, dentro da caixinha, ele vai trocar. Como o endereço, ou como o programa principal aponta para a mesma região de memória, quando a função módulo acabar, tá certo? Você vai ter, se você mandar exibir o conteúdo, se você mandar exibir P, ele vai mostrar 7 e não mais 5. Tá certo? Esse é um exemplo que vocês podem copiar e colar, tá certo? E verificar o que acontece. Eu falo isso pelo seguinte: se eu ficar explicando cada linha desse código, vocês não vão executar isso no Deve Ser Mais. E eu preciso que vocês brinquem com isso. Preciso que vocês errem isso. Preciso que vocês tenham dúvidas sobre isso. Porque função é fundamental para qualquer linguagem de programação. Certo? Mas basicamente é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Tá certo? Agora eu vou falar sobre escopo de variável. Tá? Quando vocês passam uma variável por valor, um parâmetro, pegam uma variável e passam como parâmetro por valor, tá certo? As variáveis ganham uma coisa chamada escopo. O que é escopo? É se
uma variável existe ou não em um determinado ponto do código, se o sistema vai reconhecer essa variável, ok? E nós precisamos aprender sobre isso. Bom, basicamente, como é que funciona? Se você chega na função main e declara uma variável chamada valor do tipo inteiro, a função main sabe que existe, tá bom? Uma variável do tipo valor ali dentro, ok? E se você chamar nesse bloco essa variável, ela vai ser reconhecida, ok? Se vocês criam uma variável do tipo int valor dentro de uma função qualquer, ela vai ser conhecida dentro daquela função. Mas, por exemplo, se vocês não criaram int valor na função main e criaram na função nesse caso aí, quando você chamar a variável iValor, tá bom? Dentro da função main, ela não vai ser reconhecida. Somente a função que a declarou vai reconhecê-la. Isso é chamado de escopo de variável. Só um instante que eu vou desligar o Skype. Pronto, vamos voltar. Ok? Esse escopo de variável é fundamental porque vocês podem se perder. Poxa, mas eu declarei uma variável e não está sendo reconhecida aqui no código. Certo? Quanto mais externa essa variável for, mais global ela será. Perdão. Ou seja, fora da função main, fora da função, vocês declararem uma variável, todas as funções abaixo dela, todo o código abaixo dela vai reconhecer. É o que a gente chama de variável global. Ou seja, ela é reconhecida por todos os lugares do código. Ok? Então vamos a um exemplo básico. Tá bom? Eu tenho uma variável do tipo valor e valor. Eu escrevo a variável, depois chamo a função passando 3 e depois escrevo novamente a variável lá em cima, que eu declarei em cima. O que é que vai acontecer? Certo? No programa principal você declarou essa variável, bom? E disse que era 8. O escopo dessa variável que está com valor 8 vai do lugar onde você declarou, tá bom? I igual a 8, até o fim da execução do código, certo? Se fosse a função main, do início da chave, não, da linha onde você declarou, perdão, até o fechamento da chave da função main, tá ok? Nesse nosso caso, o que é que vai acontecer? No escreva aí valor vai aparecer 8. Quando você chamar a função passando 3, ele vai mostrar 3. Mas logo abaixo vai mostrar 8 novamente, porque você não passou como valor, ou como referência, você passou como valor. Tá ok? É isso que é escopo de variável. Ok? Então, esse vídeo já é um vídeo longo. Eu gostaria que vocês vissem pelo menos 2 vezes e, a partir disso, colocassem as dúvidas no fórum para que eu pudesse responder. Tá? Espero que eu tenha ajudado da melhor forma possível. E espere um próximo vídeo.